Olá, pessoal! Bem-vindos novamente. Hoje nós vamos falar sobre os reatores diferenciais. Pessoas, é o seguinte, nós vamos continuar nossos estudos sobre análise de dados. Então, são estudos onde nós obtemos a velocidade específica da reação, o K, etc, 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 a partir de dados experimentais. Tudo que eu apresentei até agora, com exceção dos mínimos quadrados que servem tanto para os métodos anteriores como para esse que eu vou apresentar hoje, com exceção do método dos mínimos quadrados, todos os anteriores eles eram feitos apenas no reator batelado, certo? Apenas no reator batelado. Então, o que nós tínhamos? No método diferencial e no método integral, nós fazíamos uma reação. E ao longo dessa uma reação, nós íamos retirando alíquotas dessa mesma reação, certo? Então, eu tinha vários dados de tempo pela minha concentração, por exemplo, né? Então, eu tinha lá, fazia o método diferencial ou o método integral, certo? Já no método da meia-vida e no método de velocidades iniciais que eu comentei a respeito quando a gente estudou o método dos mínimos quadrados lineares ou não lineares, nesses dois métodos, o que vai acontecer? Eu tenho uma retirada de amostra. Quer dizer, cada corrida é um ponto. Então, eu tenho várias corridas diferentes acontecendo. Para cada uma das corridas, ou eu variei a minha concentração inicial, ou quando a minha concentração final ficou metade da minha concentração inicial que eu entrei, eu fui lá e calculei o tempo de meia-vida. Então, enquanto o método integral e o método diferencial eu tenho uma corrida, vários pontos, no método de velocidades iniciais e tempo de meia-vida, eu tenho vários pontos e cada ponto é uma corrida diferente, é um teste diferente. Então, eu gasto muito mais reagente, tenho um volume de efluentes muito maior, então vocês precisam pensar que tipo de teste que vocês querem fazer. Mas todos estes testes foram feitos no reator batelado, independente de como foi feita sua amostragem, certo? Então, professora, eu quero fazer o teste no reator CSTR. Ok, vocês vão fazer o dimensionamento do reator CSTR, mas a aquisição dos dados, né, da velocidade específica, da ordem da reação, ela vai ser feita no reator batelado, porque você consegue controlar muito mais fácil, é menos oneroso, é muito mais rápido todo o processo em si. Então, é muito comum que seja feito no reator batelada, determina os parâmetros e depois vocês pegam esse parâmetro, a ordem da reação e o K, que não vai mudar, independente do tipo de reator que vocês vão usar. Então, vocês podem pegar esses parâmetros e determinar o volume do reator CSTR, o tempo de residência do reator PFR e assim por diante. Então, independente. Então, vocês vão fazer primeiro no batelado, estimam os parâmetros, depois vocês fazem a equação do projeto, né, do reator contínuo. Mas existe um tipo de reator que se chama reatores diferenciais, que não é um PFR, não é um PBR, não é um CSTR, não é um batelado, é um intermediário entre eles, que ele é feito apenas para que a gente possa retirar amostras de um reator contínuo. Entenderam? Então, é um reator muito diferente. O reator diferencial ele é um reator para amostragem, certo? Ele é um reator para aquisição de dados. Eu, particularmente, só conheço uma pessoa que utilizou reator diferencial na tese de doutorado dele. Enquanto eu conheço 20 pessoas que utilizaram reatores batelada. Para vocês verem como batelada é muito mais simples, muito mais fácil. Porque o reator diferencial ele vai ter vários parâmetros que vocês precisam garantir que não estão acontecendo certos fenômenos para que vocês possam utilizá-lo como um reator diferencial. Senão ele vai virar um reator de leito fixo, por exemplo. Não é isso que eu quero. Se for um reator de leito fixo, eu não consigo retirar os meus dados cinéticos com a precisão que eu necessito. Então, não é assim um método tão utilizado, mas eu já vi gente utilizando, né? Inclusive, ele é um professor de cinética e catálise também.
Mas é um reator, assim, eu não acho que a operação dele seja tão simples como é de um reator batelada, né, gente? Então, por isso que eu, particularmente, eu fiz reator batelada no meu sistema também. Então, o meu sistema lá na minha tese de doutorado foi no reator batelada, por mais que o meu sistema depois eu queria convertê-lo para um sistema contínuo, para um CSTR, certo? Então, vamos lá? Então, o objetivo da aula de hoje é obter e analisar dados da velocidade de reação para obtermos a lei de velocidade para uma reação específica. Então, nós vamos apresentar métodos de determinação da ordem da reação, utilizando e conceituando reatores diferenciais, certo? Gente, reator diferencial nada mais é do que um tubo com catalisador dentro. É só isso. Isso é um reator diferencial. Esse tubo, ele precisa ter uma quantidade muito pequena de catalisador disposto na forma de uma plaqueta fina ou um disco. Pense então numa pastilha de um AS, né? Uma pastilha de um medicamentozinho bem fininha, certo? Ali, ó. Então, eu vou colocar essa pastilhazinha dentro do meu reatorzinho, certo? Essa pastilha, ela deve ser muito fina, mas ela é muito fina mesmo, tá, pessoal? Assim, ó. Então, esse reator, ele vai ser utilizado para determinar a velocidade da reação como uma função da concentração ou da pressão parcial, no caso, se vocês estiverem trabalhando com os gases. Então, o que vai acontecer? Como eu tenho uma pastilha muito pequena, né? Como eu tenho lá uma pastilha muito pequenininha, vocês concordam comigo que eu tenho aqui um deslocamento axial muito pequeno. Assim, eu vou ter uma pequena variação só da concentração e uma pequeníssima conversão dos meus reagentes. E é isso exatamente que eu quero. Por isso que eu quero uma pastilha bem fininha. Então, a concentração dos reagentes através do leito, ela é essencialmente constante. Então, eu não vou ter alteração nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Por quê? Porque ela é muito fina, ela não dá tempo, né, do meu reagente A se transformar no meu reagente B, certo? Então, ela se parece muito com o método das velocidades iniciais que eu citei anteriormente para vocês. Então, eu começo a reação, eu anotei o meu C de A0, comecei a reação e já anotei qual é o meu R de A0. Instantaneamente. Comecei, anotei. Comecei, anotei. Então, eu variei várias concentrações iniciais de C de A0 e aqui também eu vou ter várias concentrações dos meus reagentes, mas o meu leito é tão pequenininho que ele não tem tempo, né? Ele não consegue ali reagir. Então, essencialmente, a minha concentração ela é constante e igual à concentração de entrada. Eu quero que isso aconteça. Então, vocês concordam comigo que se esse leito ele for mais grosso, maior, né? Se ele for mais ou menos aqui assim, ó, eu vou ter tempo do meu reagente caminhar e eu vou ter um gradiente, né? Um gradiente de concentração, um gradiente de conversão, e não é isso que eu quero no meu reator diferencial. Então, se vocês não cuidarem, o reator diferencial de vocês vai acabar ficando um reator de leito fixo, um PBR, entenderam? Não é isso que queremos para aquisição e análise de dados. Então, a velocidade de reação é considerada uniforme através do leito, né? Também, assim como a concentração não muda, o X não muda, o RA não muda ao longo do meu leito. Então, uma vez que o reator diferencial não possui gradientes, a equação de projeto dele vai ser igual à equação de uma equação de projeto de um CSTR, só que no lugar do V eu vou utilizar o W. No lugar do RA eu vou utilizar o RA linha, certo? Então, vazão molar de entrada menos vazão molar de saída é igual a geração mais a geração é igual ao acúmulo. Então, eu estou entrando F de A0, estou saindo F de AE, mais a taxa de geração, só que agora ela vai ser dada em massa de catalisador, por isso que eu multiplico aqui pela massa do meu catalisador, ΔW, que é igual a zero, certo? Ó, RA, linha. Então, eu tenho aqui a minha lei de velocidade, estão vendo? Muito parecida com a equação do CSTR, certo? O balanço molar, então, ele também pode ser escrito em termos de concentração. Então, eu sei que o F, a vazão
a vazão molar vai ser a mesma coisa que a vazão volumétrica vezes a concentração. Então, eu fiz isso para a entrada e fiz isso para a saída, certo? Mas essa diferença, V0 C de A0 menos V vezes C de A, é a mesma coisa, se vocês escreverem lá a tabelinha estequiométrica, que a do produto, que é a vazão molar do produto. A F de P, né, se vocês fizerem lá, tipo F de C, por exemplo, se for uma reação de A mais B dando C, vocês vão ver que vai ser F de A0 vezes X, considerando 1 para 1, ou seja, né, considerando lá os coeficientes estequiométricos são idênticos de 1 para 1, eu vou ter o quê? Eu vou ter que menos RA' vai ser a mesma coisa que F do produto, né, a vazão do produto, vezes o ΔW. Ah, professora, por que você está escrevendo dessa maneira? Porque muitas vezes é muito mais fácil eu lá na minha planta industrial ou lá na minha planta industrial não, perdoe-me, lá no meu laboratório eu determinar o meu produto. Então eu posso escrever em função do meu produto, tá vendo? Então no lugar de ser o meu menos RA em termos só dos meus reagentes, aqui nos reatores diferenciais, vou deixar isso bem claro, aqui eu posso considerar, então, quando os coeficientes estequiométricos de A e do produto são iguais, que a velocidade da minha reação, meu menos RA', vai ser igual à vazão molar dos produtos dividido pela massa do meu catalisador, certo? Lindo e maravilhoso, vamos utilizar muito, muito essa equação aqui. Se então, eu posso reescrever também a minha equação 31, que está em termos de concentração e vazão volumétrica, tanto da entrada quanto da saída, eu posso reescrever então essa diferença, né? O que entrou menos o que saiu, vai ser o quê? Vai ser a concentração do meu produto, medindo a concentração do meu produto, estão vendo? Então, essa equação fica equivalente a essa equação aqui, certo? Mas, né, eu também posso falar do meu leito. O que vai acontecer? O meu leito, ele não vai ter uma variação significativa. Não vai. Por quê? Porque ele é tão fininho que o que entrar vai ser o que vai sair. Então, a concentração do meu leito, eu posso até tomar como uma média aritmética, com o que entrou mais o que saiu dividido por 2. É tão pouca essa concentração que eu posso fazer o quê? Eu posso fazer uma consideração que a concentração do meu leito é aproximadamente a concentração que entrou. Então, eu posso escrever o meu menos RA, além de escrever como produto, que eu escrevi antes, eu posso escrever ela como função também da minha concentração inicial. Por quê? Concentração inicial, concentração do leito, concentração final, concentração do produto, elas são praticamente, essencialmente iguais, porque eu não tenho gradiente ao longo do meu reator, certo? Gente, aqui algumas restrições para que eu possa considerar e como operar o meu reator diferencial. Então, eu vou ter que utilizar altas vazões através do meu reator diferencial. Para quê? Para que eu possa fazer isso aqui, tá vendo? Para que eu possa dizer que ele é constante e para que eu possa, né, tirar ele da minha multiplicação aqui e, essencialmente, para que todo mundo seja constante, certo? O meu CP, o meu CDA, né, todo mundo seja constante. Utilizar partículas pequenas de catalisador para evitar limitações de transferência de massa. Aqui é muito importante que vocês evitem, né, essas limitações de transferência de massa, porque senão a limitação de transferência de massa ela é muito maior do que a reação em si, a reação catalítica em si. E não é isso que nós queremos, certo? Na próxima avaliação, nós vamos avaliar reações nos quais a transferência de massa ela é tão grande, mas tão grande, que ela chega a atrapalhar a nossa reação catalítica, certo? Então, nós vamos verificar se o reator ele opera de modo exotérmico. Vocês precisam verificar isso, mas de maneira geral, como nós temos um gradiente uma pastilha muito pequena, nós não temos praticamente gradiente de temperatura, então nós podemos considerar que o reator está trabalhando de modo exotérmico. Evitar que os gases e os líquidos formam canais preferenciais ao longo do leito. Então, canais preferenciais é como se formassem pequenos túneis, né,
dentro da minha pastilha e no lugar do meu gás ele percolar a minha pastilha inteira, ele vai entrar lá naquele túnel, né, naquele meu canal preferencial, no qual ele não tem resistência nenhuma, passa muito mais rápido por lá. Consequentemente, ó, o meu teste vai ficar muito ruim, né? Porque eu tenho lá partículas saindo em tempos de residência diferentes, né, ao longo do meu reator. E eu não quero isso. Se o catalisador ele desativar muito rapidamente, eu não consigo utilizar também o reator diferencial, porque o princípio básico do reator diferencial é que não haja gradientes. E se o meu catalisador ele começa a desativar, eu vou ter gradiente de concentração, eu vou ter gradiente de RA lá dentro, e eu não quero isso. Então eu sei que os parâmetros do início da reação, eles vão ser diferentes dos parâmetros do final da reação, e eu não quero isso no reator diferencial, certo? Em alguns casos, a amostragem e análise da corrente do produto podem ser difíceis para baixas conversões em sistemas multicomponentes, porque vai depender muito do método de análise que vocês vão ter disponíveis no laboratório de vocês, né? Então, fica muito difícil se vocês tiverem, por exemplo, o cromatógrafo gasoso e tem metano, por exemplo, no sistema de vocês. Se vocês não tiverem um metanador dentro, ó, vocês não vão conseguir quantificar esse metano que está saindo. Vocês estão entendendo? Então fica muito difícil quando vocês têm muitos componentes. É difícil, mas não é impossível, certo? Não é impossível. Certo? Vamos resolver um exercício.